47, faço 47 anos agora em dezembro. Com cara de 20, pra quem tá ouvindo só pela rádio, né, andou pouco na estrada de chão. Seu pai andou muito na estrada de chão ali pra Tesouro, Guiratinga ali. Você tá bem conservado, viu, Marcelo? Pegou Parabéns. a carroceria no caminhão. Então eu comecei aos 10 anos e não foi uma questão de que teve opção, que teve escolha, não. Não era democracia lá, não? Ele falava, olha, meu pai, né, que é meu avô, me ensinou a trabalhar desde pequeno. E me contou muitas das histórias que ele trabalhava desde pequeno e homem tem que trabalhar desde pequeno. Então, assim, desde novo, eu me lembro trabalhando, né? Desde os 10 anos de idade, que foi minha entrada ali no dia a dia da empresa. Quando você entrou com 10 anos, quero fazer 2 perguntas. Quando você entrou com 10 anos, seu avô, pai do seu pai, ainda era vivo? Era vivo. Meu avô faleceu nos meados de 2000, né? De 2000. Então, eu tive uma boa convivência com meu avô ainda. Que bom. Um senhor bem sistemático e que sempre sentava com a gente para conversar do trabalho. Olha só. Avô é tudo de bom. Eu sei disso porque agora eu sou avô, né? Eu espero que os meus netos falem, né, disso de mim. Falem isso de mim, né? Então, Marcelo, outra coisa que eu queria te perguntar. Quando você chega aos 10 anos de idade, quando você chega para ingressar esse time da Cristal Alimentos, né, do arroz Cristal na época era só arroz. Vocês não tinham outro produto ainda não? Não. Só arroz. Tem algumas marcas já, alguns mais de uma marca. Isso. Porque foi Cristal, depois foi arroz Madalena, o Mônica, né? O Mônica, né? O Esmeralda, né? Os mais antigos são esses. Quando você chegou já tinha essas marcas já? Tinha. E quando você chegou com 9, 10 anos para trabalhar, onde era a sede da Cristal Alimentos, do arroz Cristal? Setor dos funcionários, na rua P16. Hoje, inclusive, o predinho tá lá. Vocês foram lá, né? Esse final de semana? Nesse sábado, como eu disse, nós estamos fazendo um trabalho aí de transmitir o legado, né? Os valores para as próximas gerações. Eu tenho acompanhado, tenho achado muito joia. E nós fomos no sábado revisitar os locais onde a empresa passou. Eu vi as fotos. E nesse local eu me surpreendi que está lá o mesmo galpãozinho, o mesmo telhado. Na esquina, né? O mesmo telhado bem envelhecido assim, tudo. E assim, a gente fica surpreso de encontrar depois de tantos anos, né? Nessa época ainda. Legal porque assim, a geração de hoje, eu vi que vocês fizeram um tour, vocês foram num ônibus, né? Um micro-ônibus, alguma coisa, eu acompanhei um pouquinho, né? E levando as pessoas que são mais novos, porque assim, eu não sei se lá na Cristal igual na Hiperfesta, mas os mais novos chegam, já quer sentar na janela e acha que já tá tudo, já tá Josué, demorou, Josué. Ele demorou a começar a casa. Hoje foi rápido. E eu, mas o Marcelo já somos mais ou menos da mesma idade, então a gente sabe mais ou menos um pouquinho, né, do que a gente passou. O Marcelo sabe é o que eu passo. Se chegar e o pai não querer mudar, eu tenho certeza. Mas foi muito legal o tour que vocês fizeram. Então você chegou na Cristal Alimentos, setor dos funcionários, ali próximo a Campinas, né? Ali mais para aquela região ali, né? Isso. E me fala um negócio. O seu pai contou uma história aqui para nós, que quando ele foi trocar, né, colocar a marca Cristal, né, que é a marca que está hoje, né, que era uma embalagem que na época da ditadura militar foi obrigado a colocar o nome na embalagem. Isso. Né? E aí foi quando mudou para embalagem plástica, é isso? O arroz ficava a granel, né, naquele saco igual feira. Então ele vendia o saco e o supermercadista, né, as mercearias vendia na concha, né, pesava no quilo igual na feira e vendia. Com essa obrigatoriedade aí foi obrigado a embalar, né, no pacote. E foi quando eu entrei na empresa, eu me tornei, a primeira função foi o embalador, né? Então, eu era um empacotador ali naquele momento, eu não vivenciei na época, né? Que eu acho que foi na período de 74, quando veio, né, o decreto. Então, assim, eu me tornei um empacotador e na época a empresa era o quê? 6 funcionários, inclusive nós temos um ainda até hoje trabalhando conosco. Até hoje? Até hoje. Uau. Que é isso? Que legado, hein? Que história. E aí, quando você foi ser empacotador, você empacotava no pacote 5 quilos, tinha aquela máquina de selar que pisava no... Pisava e colava. Você chegou a embalar naquela máquina? Não, porque era meio quente, né? Com 10 anos, meu pai ainda não pôs pra embalar, não. Eu jogava no fardo. Depois de selado? Depois de selado. E eu vi você contando uma história também no micro-ônibus, que eu queria que você contasse isso para os nossos ouvintes. Né? Nós estamos falando isso, você está com 47 anos, estou falando isso há 37 anos atrás, talvez, um pouco menos.
Mas quando você chegou na empresa, que o fardo já era de 30 quilos, 6 pacotes de 5? Era 30 quilos. 30 quilos. Quando finalizava os 6 pacotes dentro do fardo, você selava aquilo com ferro elétrico, é isso? Você ouviu essa história? Ouvi essa história. Pois é, por incrível que pareça, quando passamos a colocar... Porque no início era só o pacote, a gente entregava o pacote de 6, mas segurando no braço, não encapava ele. Aí depois alguns clientes começaram a reclamar, né, o fato da gente entregar os pacotes soltos, nós então decidimos a colocar no fardo, né, que 6 pacotes de 5 quilos num fardo. E era de papel no início, quando eu comecei era papel. O fardo... Passava fita. O fardo para colocar os 6. Papel. O pacote era plástico, o arroz era plástico. Ah, entendi. Então era papel. Aí quando lá na perimetral passou a ser o plástico, aí era um ferro de passar roupa de teflon, que a gente colocava, dobrava a boca e encostava o ferro. Selava o fardo. E selava o fardo. Algumas vezes aconteceu de selar o fardo e selar o último pacote ali junto, o cliente reclamava, vem colando. Era de teflon era justamente para isso, né? Não grudava, né? Não grudava. Só tinha que tomar cuidado para não queimar o dedo, né? Entendi. Que legal, que história, hein? Quem vê a Cristal Alimentos hoje, né, uma empresa tão moderna, tão grande, tão notória, né? Não imagina, né, que passou por esse processo. Passou por isso. Essa é a história da Cristal Alimentos. Uma empresa que... Acho que tá aqui o Paulinho e o Josué, que nunca viu nem limpar um arroz, né, Neto? Nunca vi. Olha, eu nunca vi limpar um arroz, não. Mas eu tenho certeza que o Danilo também só viu em vídeo. Eu lembro que uma vez comprou um saco de arroz, assim... E aí nós foi na Celeridade... Tem uma empresa lá na Redenção que limpava. Aí ele pagou pra limpar e nós voltou pra casa. Eu lembro dessa Foi a única vez na vida dele que ele limpou um arroz. Ele comprou a embalagem, o arroz naquele sacão, em casca, tava em casca. Aí foi lá, limpou, aí a gente pegou e voltou, porque antigamente comprava tudo em grandes quantidades. Aí depois, né, desse episódio, o Danilo sai falando pra todo mundo que ele já viu limpar arroz. E uma vez limpar arroz, rapaz, vai conversar um negócio desse. Eu morei em Paranatinga, no Mato Grosso, e lá tinha mais de uma cerealista. Né, tinha as cerealistas que beneficiavam arroz. E lá era uma região produtora de arroz também, né? Então... Mato Grosso migrou muito para soja hoje, né? Mas já foi um grande produtor. Grande produtor de arroz, exatamente. Goiás, inclusive, né? Goiás foi o maior produtor de arroz no Brasil, né? O Mato Grosso, na minha época de criança, eu lembro que o que se produzia, o que se plantava em escala, né, de maquinário, de mecanizado, digamos assim, era arroz. Eu lembro das plantadeiras, das colhedeiras, só colhia arroz. Falar em soja, naquela época, quando começou a entrar a soja, quando eu estava vindo embora, né, eu vim embora para Goiânia com 17 anos de idade, a soja estava começando a chegar. Era loucura, que você pensava assim, arroz você come. Mas você vai comer soja? Né? A gente pensava, quando você pensava no grão, né? Aí depois é que veio a industrialização, né? A mecanização, transformar em óleo e tal, em farinha de soja, que tantos outros benefícios que a soja tem hoje, né? Mas naquela época era plantar arroz. Então eu vivenciei, eu vi isso, vi muitas máquinas de arroz trabalhando, né? Mas tem tempo, hein? Tem um pouquinho. Tem chão, né? Marcelo, como foi para você vivenciar esse crescimento da empresa quando você ainda era criança? Você chegou e viu a empresa crescer. Como é que foi isso? Como é que foi, né, a sua contribuição, sua participação nesse momento? De início foi muito aprendizado, né? Então, como eu disse no início, nós éramos ali umas 6 pessoas, não lembro exatamente, mas não dava 10. E meu pai e meu tio no escritório e nós ficava ali no empacotamento e tinha um entregador. Então, assim, no início participei disso só como, vamos dizer assim, um braçal, né? Não participava muito das decisões, até pela imaturidade, mas com os anos, com o crescimento, né, com o estudo, né, com a vivência, a gente foi pegando, né, foi aprendendo. Então, vamos dizer aí que de início, dos 10 aos 15 anos, foi muito só aprendizado, absorvendo os valores, né? Os valores que meu pai, muito cedo, todos os dias saía para trabalhar e levava a gente. Não só eu, né? Minhas irmãs também foram introduzidas no trabalho muito cedo. Também né? passaram por esse processo também? Passaram também, mas no serviço depois administrativo depois, né? Uhum. Mas braçal elas não passaram. Sim. Então, assim, foi nesse local do setor dos funcionários, eu só lembro de trabalhar carregando pacote. Era o meu trabalho. Né? Quando nós mudamos em 1990 lá para onde é o shopping hoje, né? O Portal Shopping, aí que eu passei a trabalhar mais com coisa
de escritório, relatório, alguma coisa. Saiu do operacional e foi mais para recebimentos, né, de finanças. Então, mas na época eu tinha o quê? 13, 14, 15 anos, né? Então, assim, já tinha uma noção a mais e a gente fazia, vamos dizer assim, acompanhava o trabalho braçal, né, da produção, do empacotamento, mas não era eu que empacotava diretamente, né? Porque até nessa época eu empacotava diretamente e recebia por fardo empacotado. O que um terceiro receberia, eu recebia, né? Então, aí era um funcionário da empresa. Tinha que trabalhar. Então, nessa época eu dividia o tempo, né? Você estudava de manhã? De manhã estudava e à tarde trabalhava. Na empresa? Nas férias? E nas férias trabalhava o dia inteiro. Nas férias trabalhava o tempo todo? Ia de manhã com seu pai para a empresa? De manhã e era muito cedo. Porque às 5 horas da manhã ele já estava no posto Amazonas para comprar a matéria-prima, para 7 horas começar o trabalho da indústria. Então eu tinha que ir junto com ele no carro, né? Então, saía de casa antes das 5. Então é muito cedo. Tá vendo, Josué? Você achando que levantar às 7h30 é cedo. Não, Neto, mas eu vou viu contar. Que ele recebia 100% do valor que um terceiro receberia. Mas isso que não era muito, não. Isso não era muito, não, viu? O Josué estava aqui no meu ouvido reclamando. Nossa, pelo menos ele recebia 100%. Eu recebi 1/3. Depois que ele falou o horário que ele acordava, o Josué falou, pensando bem, deixa eu quieto. Era muito cedo. Inclusive, era uma das coisas assim que a gente não entendia na época, né? Você pegar um adolescente, 10, 12, 13 anos. Hoje é inconcebível. Acordar cedo. E outra, nós trabalhávamos até sábado de noite, né? Trabalhava até sábado à tarde. A hora que encerrasse o caixa, a gente estava trabalhando. Então, assim, você queria jogar bola, um amigo chamava para jogar bolas, não, tem que trabalhar. Então, assim, muitas vezes, não vou negar que às vezes vinha aquela falta de compreensão daquilo, né? Meu pai, ele foi muito radical nos princípios dele, né? E é um dos motivos que ele prosperou, porque ele nunca negociou os valores e princípios. Mas isso na cabeça de um jovem adolescente é difícil entender. Exatamente. É difícil entender. Você só vai ver lá na frente quando você colher. Exatamente. Hoje você é um homem formado, né? Como diz ele tem o maior orgulho de falar de você, né? Que ele tem um sucessor, né? À altura. Formado. Ele fala, um sucessor formado. Então, assim, a gente vê o orgulho que seu pai tem de você e das suas irmãs também, né? Um abraço se elas estiverem nos ouvindo, né? A Mônica e a Luciana, né? Então, assim, a gente vê realmente que, de fato, que seu pai foi alguém que investiu na vida de vocês, né? Investiu na empresa, mas a empresa é um complemento, né? Porque o primeiro sacerdócio dele é ser pai, né? Então, assim, ele fez de vocês, né? Homens e mulheres de bem, né? Então, assim, a gente vê que ele tem muito orgulho de você, mas hoje você é um homem formado, completo para suceder ele, mas naquela época não era fácil. Não era fácil. Eu tenho certeza que era muito incompreensível, né? Você passar férias trabalhando. Era muito difícil, né? Difícil para ele também. Tanto é que ele, em muitos momentos, pensou até em parar, né? Tanto é que ele abriu o supermercado. Eu lembro, eu era novo, bem novinho nessa época ainda, e tentando sair do negócio do arroz, né? Por causa das dificuldades. Na minha infância, eu não enfrentei a escassez que ele enfrentou. Mas tudo ainda era muito na economia, né? Então minha mãe costurava. Muito regrado, né? Minha mãe costurava a nossa roupa. Minha mãe, ela era boa na costura, né? Ela tinha uma máquina de costura, inclusive está na casa dela até hoje. Olha a maquininha de costura está guardada. Então minha mãe comprava o tecido, aqueles de rolo, e fazia nossas roupas, fazia o jalequinho para ir trabalhar. Então, assim, era um período que a gente já tinha um conforto, né? Já não precisava de andar de ônibus, né? Já tinha um carro, vamos dizer assim, para a época, um carro até bom. Então, assim, mas existia ainda muita economia. Tinha os bônus, mas tinha o ônus, né? Porque quando você pensa, filho de empresário, né? Hoje você vê dono da Cristal e tal, todo mundo pensa que sua vida foi um mar de rosas, né? E não foi, né? Não. Tinha o bônus de ser filho de empresário, mas tinha o ônus de trabalhar, de levantar 4 e pouco da manhã, para 5 horas já tá comprando o material. Trabalho nunca faltou para a família Madalena, viu? Tanto para os homens quanto para as mulheres. Todas também trabalharam, envolveram no negócio, né? Mulheres, uma fase da vida, às vezes tem que dedicar o casamento, né? Aos filhos, tudo. Então tem ainda uma conciliação, né? Uma conciliação, mas para os homens, desde o meu avô, né? Meu pai, tudo foi muito trabalho. Que é né? isso? Hoje a gente tem o privilégio, né? Vamos dizer assim, usufruímos, né? Desfrutamos do que Deus deu, né? Mas houve muito trabalho e ainda há.
né? No quesito trabalho não amoleceu. É cedo todos os dias, é sábado toda semana. Não, segunda-feira eu mandei mensagem pro seu pai, 5 horas da manhã, 5h15 da manhã, acho que foi 5h20 ele me respondeu. Né? Quer dizer, seu pai poderia hoje muito bem estar falando, não, vou acordar 8 horas, 80 anos, com a empresa de 60 anos, uma das maiores empresas do estado de Goiás, né? Uma empresa admirada que ganhou o prêmio Top of Top, poderia se dar o luxo, mas ele está deixando um legado. Ele está mostrando para você, para os netos, né? Como é que se faz. E não é esforço, viu? Depois de tanto tempo, acostumando a acordar cedo, o dia que acorda tarde, a gente fica até ruim. Então, acordar cedo para nós não é esforço. Isso a gente prazeroso, sente bem, é prazeroso. E ele, com a idade, ele até tentou sair mais cedo do trabalho, mas aí ficou muito tempo em casa e voltou a trabalhar o dia inteiro de novo. Então, homem ficar dentro de casa parece que não dá certo, o homem tem que trabalhar. Não combina. Então, assim, é lógico que no trabalho ele cumpre, né, tá sempre presente na carga horária, mas vai diminuindo um pouco a carga, né, de pressão, de trabalho, né, com o tempo. E eu falo para ele, só parar nunca, aposentar nunca. Só distribui o peso da charrete, né? Exatamente. A gente é dois puxando do lado do outro, deixa mais. Isso é igual andar de bicicleta, né, Marcelo? Se parar, cai. Se parar, cai. Se parar, cai. É isso aí. Para você que está nos acompanhando pela Vinha FM, nós estamos aqui ao vivo nos estúdios da Vinha, entrevistando hoje no nosso Hipercast. O episódio de hoje está recheado de coisas boas, entrevistando Marcelo Madalena, filho do Walter Dan, da Cristal Alimentos, né? Uma empresa que amamos, admiramos, somos clientes fiéis dessa empresa, viu? E eu tenho certeza que o Anjo já falou comigo muitas vezes quando eu estava em frente à gôndola para comprar arroz, para comprar alimento, né? Então, assim, você que está nos acompanhando aí, faz a sua participação, né? Manda aí a sua pergunta. O que você quer perguntar pro Marcelo? Marcelo é o sucessor preparado, como disse o Walter Dan, né? Então é o sucessor preparado para assumir essa empresa, né? Uma marca goiana que tanto nos orgulha. Então, mande aí a sua participação, não é isso, Josué? Além de você participar, você ainda concorre aos prêmios de hoje. Isso mesmo. Hoje nós estamos sorteando 5 cestas de produtos da Cristal Alimentos. Vai ter arroz, feijão, açúcar, macarrão, vários outros itens, todos da Cristal Alimentos. E para você participar é muito fácil, só precisa mandar um oi lá no nosso direct do Instagram, é o @hipercastoficial, responder seu nome e telefone e já vai estar participando. Serão 5 ganhadores hoje. É isso aí. Fica ligado, nós vamos para um rápido intervalo, 1 minutinho, estamos de volta. Você está ouvindo Hipercast. Você está na Vinha FM. Onde tem festa, tem Hiperfesta. Tem sempre uma Hiperfesta pertinho de você. Quer fazer a festa? Passa na Hiperfesta. É muito bom fazer parte de tantos momentos especiais juntinho com você. Onde tem festa, tem Hiperfesta. Participe dos sorteios Hipercast. Para concorrer, basta seguir o nosso perfil no Instagram, @hipercastoficial. Envie um oi no direct e responda com seu nome e telefone quanto solicitado. Pronto! Você estará concorrendo aos prêmios de hoje. Participe! Conheça a Nintai Karatê Do, a melhor escola de karatê em Goiânia. A prática milenar do karatê e o respeito dentro do dojo criam um ambiente propício para a formação do caráter, socialização, concentração, autocontrole, controle emocional e autodisciplina, despertando o espírito vencedor dentro de cada atleta. Cultive essas habilidades desde a infância e molde a formação dos seus filhos. Venha fazer parte dessa prática e conheça a nossa equipe de vencedores. Marque sua aula experimental no número 99114-2052. Conheça a nossa academia na Avenida T7, de frente a Dolce Empório. Nintai, karatê infantil e adulto, formando vencedores para a vida. Pra ouvir as melhores músicas, 91.9. Sabe aquela bagunça pós-obra que tira o seu sossego? A Alfa Limpeza é a aliada perfeita para essa missão, especializada em limpezas comerciais, pós-obra e muito mais. Seu evento, negócio e espaço com a limpeza impecável da Alfa Limpeza. Faça agora o seu orçamento, 629-9990-1548. Alfa Limpeza, há 5 anos, sua empresa de limpeza.
Não sabe onde encontrar instrumentos musicais e equipamentos de som no menor preço? Sua procura acabou! Conheça a Harmonia Musical, a maior loja do estado, com estoque de tudo que você precisa quando o assunto é música. Fale conosco, não perdemos negócio. 62-3240-0800. Loja Matriz no centro, Rua 4, número 734. Harmonia Musical, a sua casa de instrumentos musicais. Mais alegria. Mais adoração. Vinha FM. Participe dos sorteios Hipercast. Para concorrer, basta seguir o nosso perfil no Instagram, @hipercastoficial. Envie um oi no direct e responda com seu nome e telefone quanto solicitado. Pronto! Você estará concorrendo aos prêmios de hoje. Participe! Onde tem fumaça, pode ter perigo de fogo. E no combate, a Líder Fire é profissional em manutenção e instalação de sistemas de combate a incêndio, placas, rotas de fuga e todo o material necessário para proteger seu patrimônio. Proteja-se agora. Não deixe esse assunto virar fumaça. Ligue agora pelo 62-3271-0826 ou 99195-2170. Rua VMA, Vila Multirão. A Líder Fire protege você. Você já se cansou de lidar com uma conexão de internet lenta e instável? Na Link Telecom, estamos prontos para resolver esse problema. E para deixar a sua experiência ainda melhor, temos combos com acesso ao HBO Max, 2 roteadores para garantir uma cobertura completa em sua casa e uma série de benefícios exclusivos. Chega de dor de cabeça com conexões ruins. Mande uma mensagem no WhatsApp 39987606. Link Telecom, 100% fibra ótica, 100% goiana. É pra tocar a sua vida. Vinha FM. Tem colégio que se limita a entregar as respostas. E tem o Átrio, onde as perguntas tomam forma e ganham vida. Aqui, oferecemos um diagnóstico pedagógico completo, com uma agenda de estudos inteligente, projetada para ir além da sala de aula. O Átrio desenvolve um programa de estudos focado nos objetivos e no projeto de vida de cada aluno. Tem colégio e tem o Átrio, com um método que faz a diferença. Acesse colégioatrio.com e agende sua visita. Matrículas abertas. Roda de conversa que vai ampliar seu sucesso. Hipercast. Muito bem, já estamos ao vivo novamente aqui pela Vinha FM, de volta com o nosso Hipercast. Já chegamos metade do programa, você que está nos acompanhando aí, né? Muito obrigado pela sua audiência. Walter Dan mandou uma mensagem aqui que está nos ouvindo. Obrigado, irmão Walter Dan, pela sua audiência. Deusmar Júnior, Cleiton e tantas outras pessoas que também estão fazendo a sua participação, nos acompanhando, nos assistindo e nos ouvindo aqui na Vinha FM e pelo YouTube também. Não é isso, Josué? E além de estar nos acompanhando, tem alguns sorteios aí? Isso mesmo, hoje nós estamos sorteando 5 cestas de produtos da Cristal Alimentos. Tem arroz, feijão, açúcar, macarrão e vários outros itens. 5 ganhadores, e para participar é muito fácil. Basta você seguir a gente no Instagram, @hipercastoficial, mandar um oi lá, responder com seu nome e telefone, e aí você já vai estar participando do nosso sorteio. E eu queria só registrar algumas participações aqui. O Eduardo Chacon mandou mensagem: boa tarde, Neto e todos da mesa, graça e paz. O Eiler Júnior mandou: graça e paz, Marcelo é um discípulo genuíno do Senhor Jesus, é um homem consagrado e muito abençoado. Pastor Wendel mandou: Caldas Novas na área, muito bom essa entrevista. O Igor mandou: é incrível ver a evolução do Marcelo como empresário e líder. Sua dedicação e disciplina são inspiradoras. É um orgulho fazer parte do time Cristal Alimentos. E por fim, o Marco Aurélio Machado mandou: muito linda essa história, repleta do favor e da bênção do Senhor. Muitas participações aqui hoje. Que legal, que legal. Não dá para ler todas, a gente já pede desculpa, né, antecipadamente, mas vai mandando a sua participação, vai falando conosco aqui, né, aquilo que der pra gente compartilhar aqui ao vivo, a gente compartilha. Se não der, depois a gente encaminha para o Marcelo, né, para que ele possa saber da sua participação. Mas eu quero fazer uma pergunta pro Marcelo, né? Marcelo, como ou quando, né, que você teve a certeza, né, de seguir essa carreira
de ser, né, parte desse time do Arroz Cristal, da Cristal Alimentos, e não quis fazer uma carreira solo, porque eu sei que trabalhar em família não é muito fácil, né? Eu sei disso porque a minha família sempre foi envolvida no negócio, né? Minha esposa, que deve estar nos ouvindo também, sempre trabalhou comigo. Um beijo, meu bem. Você é uma bênção na minha vida, viu? E já tá eu trabalhei sempre média, com a minha esposa, trabalhei sempre com o Josué, com a Késia, com o meu genro, agora que trabalha comigo. E eu sei que trabalhar em família tem certos conflitos. Eu tenho certeza que você já teve algum conflito lá com suas irmãs, com seu pai, e que com mais algumas pessoas. Sei que você tem primos também envolvidos no negócio. Quando que você teve a certeza? Não é isso que Deus tem para mim, né? Ser o sucessor do meu pai e tocar esse negócio aqui que o Senhor colocou na mão dele. Olha, a gente começa num negócio desse e começa a fazer parte dele. Você não vou negar que muitas vezes você pensa em parar ou desistir. Fazer carreira solo. Não é fácil, mas também você não pode jogar fora uma bênção dessa. Entendeu? Então, assim, tem o desafio, né? Você trabalhar em família, principalmente para o sucessor, né? Então, o fundador, ele tem autonomia para decidir, né? Ele decide tudo e ninguém questiona, né? Um sucessor, além dele ter a preocupação de dar continuidade a um negócio, ele tem que administrar emoções e expectativas da família, né? Que são sócios, você é apenas um colateral, né? Você é apenas o igual. Então, não é um desafio diferente. Muitas vezes a gente pensa assim, será que vale a pena? Mas acontece que se Deus deu, a gente tem que avaliar, e se houver fraqueza, nós temos que encontrar a força e a sabedoria. Então, assim, houve dúvidas, mas quando a gente tem a convicção de que Deus deu, você enfrenta, né? E eu tenho essa convicção de que é um negócio que Deus construiu. No passado, lá no ano de 2000, diante das dificuldades, né? Eu tinha acabado de formar em Direito, né? No ano de 2000. E a empresa ainda com aquela carga tributária, né? Com aquelas dificuldades, tudo. Eu pensei e falei assim, gente, eu não vou dar conta desse negócio. Porque é muita tensão, concorrência, né? A guerra de sonegação, a concorrência e a gente tendo que pagar tudo dos impostos. Então, assim, foi muito sacrificante, muita perseguição. Muita pressão, né? Muita pressão. E eu falava assim, eu não tenho essa habilidade. Porque enquanto vai a questão de trabalho, de você desenvolver uma coisa. Agora, quando envolve outras coisas que não está no seu poder, é mais difícil, né? Então, assim, eu tive muita dúvida nessa época. Né, nessa época, mas eu orei muito, né, muita direção, pedindo muita direção para Deus, e tive a convicção de que aquele era o caminho, e foi quando eu foquei, né? Quando eu foquei, abri mão de outras atividades, né, que estava concorrendo, porque a empresa estava crescendo, a demanda de trabalho estava crescendo. Eu tive que negociar algumas outras atividades para poder dar um foco e estudar, né? Porque é uma fase que a empresa estava crescendo e eu tive que buscar outras competências, né? Outras competências pra que somar. eu não tinha, entendeu? Então, pesquisei, busquei, né? Estudei, e foi aí que, né? Com esse foco, foi uma fase muito importante. E depois de 2006 houve um crescimento. Então, eu vi que foi o momento Deus preparando, né? Para uma etapa de crescimento. Foi quando nós lançamos outros produtos, né? De 2006 em diante, né? Então vamos dizer que foi um preparo. Então houve essa decisão nessa época. Eu estava estudando um pouquinho a história de vocês. Eu vi que você se formou com direito aqui no Brasil e depois você fez um curso fora. Como é que foi? Não, na verdade, eu formei em direito e depois passei para os cursos de administração. Eu passei no vestibular para direito e administração. Fiz direito primeiro porque era mais concorrido. Depois eu não conseguiria passar de novo, né? E eu, após o direito, foquei na área de gestão e me especializei mais na área de finanças e controladoria. E um dos cursos que eu fiz, que foi da Fundação Getúlio Vargas, tinha módulos que eram feitos nos Estados Unidos. Então foi um curso que eu fiz no Brasil, mas teve uma extensão fora. Ah, entendi. Na área de finanças, né? Então é uma especialização
em finanças corporativas para executivos. Então, um nicho pequeno dessa área de gestão financeira. Legal. Muito a bom. formação foi no Brasil mesmo. Muito bom. E hoje nós temos um convidado mais que especial na mesa também, né? Que eu convidei e falei, faz parte aqui da mesa conosco, Pastor Guilherme Rigonato. Que alegria tê-lo conosco aqui participando do Hipercast nesse episódio. Neto, eu que agradeço. Obrigado por abrir o espaço do melhor podcast que existe de inspiração para negócios. Eu ouso dizer que falta pouco pro Hipercast, ainda mais com a participação do Marcelo, Walter Dan, nessa sequência, os primos do Cast lá vão ficar assustados com a gente. E eu quero agradecer o Neto por essa oportunidade, porque não só o Marcelo, como tantas outras pessoas, né, como Deus tem abençoado. E eu não só admiro a história, como eu queria fazer essa pergunta para extrair ainda mais riqueza dessa história. Marcelo, você observou seu pai ao longo de toda a trajetória. Nós estamos acompanhando essa campanha tão linda, comemorativa da Cristal Alimentos. E a minha pergunta é simples. São muitas características que levam ao sucesso. Todo mundo quer sucesso. Quem nos ouve, às vezes, quer sucesso na empresa como funcionário. Às vezes, nós temos empresários nos ouvindo. Às vezes, uma mãe criando filhos. Qual característica você acredita que foi uma das cruciais para que esse legado chegasse onde está e também que você valoriza e pratica hoje como alguém que está ali à frente do projeto da Cristal Alimentos? Olha, eu acho que o principal deles é a disciplina, né? A disciplina. Porque a disciplina não te permite negociar o dia que você está mal. Você trabalha todos os dias, você faz o que tem que ser feito todos os dias. Então essa disciplina de trabalhar muito, de dedicar, de focar, de economizar, isso eu acho que é o principal da família. As pessoas se esquecem da disciplina, né? Então a disciplina é fundamental para todo propósito, que qualquer um colocar um propósito em mente, ele tem que ser disciplinado naquele projeto. Ele não pode negociar, o dia está desanimado, não vou fazer. Então a gente tem que fazer o dia que está bem e o dia que está mal, o dia que está animado e o dia que está desanimado. No dia da guerra, né? Por exemplo, durante a pandemia, eu tenho certeza que vocês tiveram que fazer um plano de ações para manter a indústria funcionando. Foi um grande desafio. Montamos um laboratório dentro da empresa e mesmo assim chegou momentos de nós termos que afastar mais de 60 funcionários na semana por causa de Covid. Tivemos que fechar 2 turnos da empresa. Então, assim, foi um período difícil, mas o planejamento deu tudo certo. Não parou, deu continuidade, mas quase que foi um momento assim que a gente pensou, não, agora vamos fechar aqui. Meu Deus. E o interessante é que na pandemia, Pastor Guilherme, o que se vendia, o que podia estar aberto era o supermercado. E o que se vendia era alimento, né? Era alimento. Foi um momento de maior demanda de vocês e foi um momento que vocês quase fecharam. Porque o funcionário teve Covid, você tem que mandar para casa. Se ele ficar lá, ele vai transmitir para quantos mais? Exatamente. Então foram 4 funcionários que infelizmente faleceram na época, mesmo com toda essa estrutura, né? De cabeça eu não lembro, mas foram 4 milhões de reais, mais ou menos, gastos em testes e em laboratório, para testar todos os dias os funcionários. Que isso, hein? Entendeu? Então, assim... Orçamento milionário. Foi muito investimento para poder manter a indústria funcionando, manter o abastecimento. Concorrentes nossos fecharam as portas. Você lembra que houve um aumento, né, do preço dos produtos e nós tivemos que também responder, né, aos órgãos públicos e comprovar que não havia injustiça e não havia uma exploração da circunstância. Mas o mercado, na época da pandemia, foi uma turbulência a nível mundial, né, e afetou em muitos aspectos. Né, e nós superamos nessa época com a graça de Deus e foi assim, foi uma vitória. Eu lembro de você postar alguns vídeos, eu te acompanho às vezes na internet, postar alguns vídeos, você chegando na Cristal Alimentos na época da pandemia e filas de carretas, de caminhões na porta esperando para carregar. Como é que foi esse momento para vocês? Eu lembrei da história de José do Egito, né? Porque no mês de março houve as falsas notícias, né, sempre trazem péssimas consequências, né? Então, quando espalharam a notícia aí de que ia faltar alimento, o povo correu para as gôndolas de supermercado, o povo estocou em casa, foi para a porta da empresa, fez filas na porta da empresa, né? 300
200, né, caminhões por dia carregando na porta e gente dormia, né? Fazia aquela fila lá. É uma coisa impressionante. Nunca imaginei que nós fôssemos viver aquilo. E 200 caminhão, 300 caminhão na porta. E dormia, caminhonete, carro de dona de casa, a gente ia para a porta. Meu Deus. Para comprar, para levar. Então, assim, foi um negócio estranho e que trouxe consequências, né? Houve uma superinflação no alimentícia na época, né? Foi um medo que, vamos dizer assim, desestabilizou o mercado. Marcelo, mas foi um momento também do mercado que vocês cresceram também. A Cristal Alimentos, nesse momento, ela manteve as portas abertas, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com todo, né, o quadro reduzido de funcionários, mas vocês experimentaram um crescimento, um avanço também em vendas, em número, em faturamento, em lucratividade. Como é que foi esse momento para vocês? No momento, sim, mas aí depois vem o efeito colateral, né? Então, naquele primeiro e segundo mês, início de pandemia, que todo mundo estocou, houve um aumento de faturamento. Mas aí depois que todo mundo estocado, você deixa de comprar, né? Deixou de comprar. Porque ninguém consome, né? Então, se você pegar a média no ano, não mudou muita coisa. Só desregulou o mercado. Entendi. Entendeu? Tirou aquela estabilização do mercado que existe ali. A regularidade, uma regularidade. Mês a mês. Né? O gráfico não tem tanta oscilação. Mas numa situação daquela lá, o gráfico vai lá em cima e depois vai lá embaixo. É isso aí. Entendi. Muito bem, nós estamos aqui, né, entrevistando o Marcelo da Cristal Alimentos, nesse momento aqui tão especial para nós, ouvindo essa história tão rica, tão maravilhosa, né? E eu queria, assim, o seu pai falou isso na semana passada, mas eu queria ouvir de você também, né? Você é a pessoa que vai sucedê-lo e eu sei que vocês têm um investimento muito forte, né, em social na empresa, né? O seu pai estava falando aqui com um funcionário quando completa 30 anos de empresa. Me corrija se eu estiver errado, né? Eu acho que eu tô com a memória um pouco boa ainda. As vistas é que estão ruins, viu, pastor? Mas a memória tá boa, viu? Quando o funcionário completa 30 anos de empresa, ganha uma casa. Ele ganha um carro. Um carro? 30 anos de empresa ele ganha um carro. Quando ele faz 35 anos, a gente troca o carro. Né? Depois de 5 anos, troca o carro dele. E a casa? A casa, com 10 anos de casa, ele concorre nós sorteamos 2 casas por ano. Ah, perfeito. Sorteio de 2 casas por ano. Já chegou a sortear 4 no ano. Mas normalmente são 2 por ano para aqueles funcionários que têm acima de 10 anos. Ah, sim. Entendeu? Aí de 5 a 10 anos tem o sorteio do lote, né? E abaixo de 5 anos tem os outros prêmios, né? Hoje a Cristal está com quantos colaboradores? 1.100 CLT direto, tem os outros que são autônomos, né? Representantes comerciais, né? Promotores, né? Então tem outros. Então 1.200 funcionários com tranquilidade. Diretos, 1.200 diretos, né? Porque tem os indiretos aí também. E hoje o sócio do seu pai, né? Que faleceu, que era o seu tio Valdir. Mas tem uma outra base de vocês no Rio Grande do Sul também. Queria ter perguntado isso pro seu pai semana passada, acabei não conseguindo perguntar. Sei que vocês têm uma base no Sul também, não tem? O escritório de compras nosso é no Rio Grande do Sul, na cidade de Capivari do Sul. É um tio seu que gere lá? É um tio que no início, lá no primeiro, meu pai com 19 anos de idade, era o primeiro sócio. É o Walton? É o Walton. Que meu pai ficou de sócio dele durante 1 ano só e eles se separaram. E hoje hoje ele é o comprador da empresa e recebe comissão pelas compras da empresa, de arroz em casca. E ele mora lá? Mora lá. Legal. Muito bom a história da Cristal Alimentos, uma empresa, né, tão sólida como a Cristal, uma marca tão consolidada no mercado goiano. Eu queria fazer uma pergunta pro Marcelo, né? Josué, tem alguma participação também? Você fazer a pergunta, Paulinho? Tem alguma participação? Alguma pergunta de algum outro? Ele sabe o que é a minha pergunta. Só pra gente eu queria registrar 2 participações. É uma participação e uma pergunta, na verdade. O Eiler Júnior mandou assim, ó, uma frase. Abre aspas. Mostre-me um homem indisciplinado e eu lhe mostrarei um fracasso sobre 2 pernas. Fecha aspas. Ouvi o pastor Naor falar essa frase num culto de jovens, escrevi na capa da minha Bíblia e isso me pautou por muitos anos. Muito legal essa frase. E o pastor Wendel mandou mensagem perguntando se vai ter novos produtos com a marca Cristal. Quais produtos que vocês estão preparando que você poderia falar? Vai ter novos produtos e tem outros para mais longo prazo, né? A curto prazo, nós estamos aí com os pré-mix, né? Alguns produtos de misturas, né? De mistura para bolo, chocolatados. Então, são uma nova linha de produtos aí para compor a cesta básica, né?
Então, assim, nessa linha de alimentos, a gente tem intenção de, com os anos, abordar todos os alimentos, mas o que atrasa muito é formação de equipe, né, pessoal. Então, assim, você ter gestores, pessoas para te auxiliar nisso. Uma empresa hoje que já tem um tanto, vamos dizer assim, importante de funcionários e de atividades diárias, que se você não tiver uma boa equipe, você não tem como crescer. Então tudo é planejado, mas de acordo também com o crescimento e fortalecimento da equipe. Agora eu vou fazer minha pergunta. Sim, pode falar, Paulo. Marcelo, você estava falando, né, sobre os desafios, né, de trabalhar como sucessor, prestando conta para a família e tal. Né, lá na empresa, né, a gente tem aqui um pai e um filho que trabalham lá com nós, né? Eu queria perguntar especificamente como que foi no início, né, e agora vocês já estão numa outra fase de amadurecimento e tudo, mas como que foi no início trabalhar com seu pai, né? Porque trabalhar em família não é muito fácil, realmente é um desafio, né? Nós todos trabalhamos com as esposas e tudo, mas e trabalhar com o pai diretamente, né? Porque, assim, existe a questão do papel de filho, existe a questão do papel de funcionário, e esse papel ele vai migrando, né? Porque você vai crescendo na empresa até o ponto de assumir realmente a direção. Como que foi para você trabalhar diretamente com seu pai? Como é que foi o seu relacionamento com ele no decorrer desses anos, aí nesse processo de transição aí? Trabalhar com meu pai não foi difícil, né? No início foi um professor que eu só absorvia, né, igual uma esponja, olhava, aprendia. Aí com os anos você vai tendo ali uma sintonia de trabalho junto. E mais recentemente, né, como um preparo de transição, vai transmitindo as autonomias. Entendeu? Ele ainda é o presidente da empresa, mas ele já tem transmitido bastante autonomia. E não há conflito. Então, assim, é muito normal no conflito de gerações o conflito entre o fundador e o sucessor, porque o fundador ele vai se tornando mais resistente a mudanças e o sucessor normalmente vem com gás novo, querendo promover um crescimento muito rápido. Então não há disputa de poder ali, pelo contrário, é uma soma de forças entre a experiência dele e o gás, né, a vontade de crescer, né, a juventude dessa nova geração. Então a gente une forças, ele ouve, e como eu disse aqui mais cedo, né, o melhor argumento que nós temos é apresentar a melhor maneira de convencer um fundador é apresentar os bons argumentos. Então, toda vez que eu vou apresentar alguma ideia, chegar com alguma ideia e demonstrar argumentos, ele sempre foi receptivo em ouvir, em discutir, não é resistente a mudanças. Tanto é que nós temos investido, né, ele com 80 anos de idade, temos investido e temos muito investimento programado já para 2 anos. Em modernidade, né? Renovação de equipamentos. Então, você não só cria novos produtos, né? Você renova equipamentos. Para você ter uma indústria de ponta... Uma linha de produção. Você tem que estar sempre renovando. Então, nossa indústria hoje, né, a equipamentos suíços, o pessoal da Suíça estão conectados online. Qualquer problema que tiver, se afasta, eles resolvem. Entendeu? Então, assim, é uma indústria 4.0, né? Então, assim, os números, as estatísticas da produção é tudo online. Você pode acompanhar no celular. Então, isso tudo é o quê? É investimento. Então, se tem essa sintonia, né, não tem disputa de forças, né? Tem, assim, a dificuldade na sucessão, igual eu falei, né? Você nunca é o fundador para os seus colaterais, né? Então, você tem que ali administrar agora uma segunda geração, né? Estando junto, com voz ativa, né? A segunda geração tem voz na empresa, né? Então, assim, você tem que respeitar, porque são além de irmãos, primos, são sócios. E um grande desafio na empresa familiar é a continuidade dela, ou seja, visualizar uma terceira geração capaz de continuar um negócio que é grande. Você já está pensando nisso? E um negócio grande, igual a esse, é 15 anos que eu estimo. É um planejamento de 15 anos. Pra você ter um sucessor preparado. E você, eu sei que você é muito novo, mas você, nesse momento agora, você já começa a pensar nisso já? Você já tem que começar cedo, né? Nós temos... é o planejamento. Nós temos a consultoria, né? Temos participado aí dos cursos sobre governança corporativa e sucessões.
Temos assessorias, temos um grande, já virou amigo, né, e consultor, né, o senhor Ariolino da Triconsult, que tem nos auxiliado também muito nessas reuniões de família, né, e o mais importante é você criar os acordos. Antes de ter o problema, se você estipula ali os acordos, dá os passos, as regras, vamos dizer assim, se a regra é clara, evita, vamos dizer assim, pelo menos 99% dos conflitos. Os conflitos, problemas, exatamente. O problema dos conflitos é que a regra não é clara. Então, nós temos reunido muitas vezes durante o mês para discutir as regras. Quais são as regras da família? Entendeu? O que pode usar, o que não pode usar, quanto que fulano vai receber por isso. Entendeu? Como é que é a distribuição de dividendos, como é que... Então, assim, todos os pontos que é pertinente ao negócio e à família está sendo discutido. Então, nós vamos mandar os dois lá para Cristal para fazer uma consultoria, viu? Pega umas aulas lá. Muito bem, deixa eu só fazer, então, eu vou aproveitar que eu tô falando com um sucessor que é jovem, tem gás para coisa nova. Eu vou fazer uma sugestão, Marcelo, ao vivo aqui na Vinha FM. Tá chegando a época do Natal... Tudo que a Cristal Alimentos entrou, ela virou craque. Entrou pro feijão, melhor feijão é Cristal. Entrou com macarrão, meu amigo, não tem sêmola melhor. Farinha é o melhor macarrão, farinha de trigo. Tudo que a Cristal põe a mão vira ouro. Então é o seguinte, nessa época do Natal, Marcelo, tem aquela tia que ela gosta de arroz com uva passa. Então já vamos lançar o pacote já com pronto, arroz e uva passa. É só pôr na água. Eu ia achar que era panetone, pastor. Pensei que era panetone. Não, panetone é bom. Arroz com uva passa eu vou sugerir um pacote de 1 quilo, que é só pra tia que gosta de comer sozinha. Porque estraga o Natal da gente com uva passa no arroz. Você tá entendendo ou não? E aí, e outra coisa, já aproveitando, qual foi o momento eureka que o arroz Cristal se tornou Cristal Alimentos? E como é que foi para vocês ver o olho brilhar, essa quantidade de produtos, agora com o macarrão que está dominando o mercado desde o início? E como eu disse e repito, onde a Cristal colocou a mão, virou ouro. O momento eureka. Vamos dizer assim que um grande fator motivante para nós, né, meu pai, nós, foi quando houve a redução da carga tributária nessa época de 2002, 2003, que motivou a crescer. Motivou a crescer e a gente viu um reconhecimento da marca. Sim. E nós decidimos, então, por que não colocar outros produtos? Então, quando fui conversar com meu pai e ele falou assim, eu tenho isso no meu coração. Então, assim, foi uma coincidência, né? Foi um momento, e de 2006 e diante foi plantando os outros produtos passo a passo, né? O mais, vamos dizer assim, o mais pesado foi o de massas, né? Porque são equipamentos um equipamento de massas de primeira linha é muito caro. É um investimento que, vamos dizer assim, o primeiro orçamento, o primeiro projeto foi em 2012 e só foi concretizado em 2019. Então foram 7 anos de gestação, né? Várias negociações, vários problemas de oscilação do dólar que na época de 2012, se você olhar o dólar, parece que foi de 2,40 para 4, alguma coisa, e foi assim, abortou uns 2 a 4 anos. Então, assim, mas quando veio foi sucesso a nível nacional e internacional, porque hoje é uma empresa, a nossa indústria de massas, com todo o orgulho e alegria de dizer, do mundo é o que tem de mais moderno. Uau. Antes de nós implantarmos, né, eu visitei várias indústrias fora, né, para conhecer o que tinha de mais moderno. Na Suíça, onde é feita a fábrica, né, eu fui lá visitar, fiz o treinamento com eles. Então, assim, o que tinha de moderno, a Cristal Alimentos investiu, comprou e implantou. Então, assim, foi assim, investimento alto. Você tem medo, mas não foi um passo maior do que a perna. Foi um passo calculado e premeditado. Foi investimento de ponta para ter um produto de ponta. De ponta. Exatamente. Eu queria fazer só mais uma pergunta, Marcelo. Você estava falando, né, já da terceira geração, que vocês já estão, né, estudando, como você mesmo falou. E é verdade, é um desafio, né, para grandes empresas como a Cristal Alimentos. E é algo que tem que realmente começar bem, com bastante antecedência, para poder gerar os sucessores. Hoje, já tem alguém da terceira geração trabalhando na Cristal Alimentos? Ou vocês ainda estão organizando essa etapa? Paulinho, as 2 perguntas que você fez, ele já tinha respondido antes já. Me perdoa. Você estava meio bugando. Ele estava no WhatsApp, né? Ele não respondeu essa não, que eu estou de olho. Nós temos a terceira geração com
várias pessoas, mas ainda muito novas. É muito cedo ainda para prever. Então, assim, é um momento de plantar sementes. E quais são as sementes? São os valores. Entendeu? São os valores. Você não herda personalidades. Cada um tem uma personalidade. Né? Meu pai tem uma, eu tenho outra. E a terceira geração vai ter personalidade diferente. Vocês estão investindo em pessoas diferentes. E na hora certa vai destacar um. Nós estamos investindo nos valores. Os valores que a Cristal chegou até aqui. Trabalho, disciplina, estudo, ter temor a Deus. Então, assim, se dessas, vamos dizer assim, dessas pessoas da família forem destacando, né, nos estudos, a gente traz para dentro. Não tem ninguém dentro da empresa ainda e ainda não visualizamos ninguém para trazer dentro. Então, nós temos aí um leque de pessoas de 12 anos até 20 e poucos anos, né? E do nosso lado, do lado do meu pai, né, que é os 80% da empresa, que tem o lado do meu falecido tio, que é os 20%, ficaram mulheres. Entendeu? São 5 mulheres, não tem nenhum homem. Então, assim, nós temos que ver até que ponto as mulheres vão também decidir a dar continuidade no negócio. Cabeçar então, o negócio. Nós temos que dar tempo para a família e tempo para Deus nos mostrar o caminho a seguir. Amém. Olha que resposta esclarecedora. O Neto não queria deixar eu fazer a pergunta. Ô, Neto. Gente, mas olha, nosso tempo acabou. O Josué vai ter que falar os sorteados ali. Mas antes, eu quero falar, né, da participação do Luiz Onofre, né, o nosso líder. Manda um abraço pro meu discipulador aí, né, Dr. Luiz Onofre, uma pessoa queridíssima. Abraço pro ele também. E também o Cleiton, né, seu cunhado que está nos ouvindo lá. Um abraço pro Cleitinho também, né, pessoa boníssima, muito querido nosso. Amigo. E eu queria perguntar uma última pergunta, Marcelo. Prometo que não vou fazer pergunta nenhuma, depois nós vamos fazer o sorteio, vamos finalizar. E se for o caso, a gente marca um outro Hipercast depois. Quem sabe com você e seu pai juntos, né? Mas ventilou-se aí, boa, né? A Rádio Peão, ela contou, ela tocou, ela, né, falou aí, né, que uma possível venda da Cristal Alimentos. Né? Isso é verdade? Até que ponto isso é verdade? Vender para um outro grupo? E se for vender, se abrir para vender umas cotas, qual a possibilidade da gente comprar umas cotas? Fala para nós aí. Sempre houve aí fake news. Boatos. Vários posts, até um book, né, que espalharam na cidade aí que a Cristal estava à venda. Ela nunca esteve à venda. Já teve uma proposta de compra do maior player nacional e nós decidimos não vender. Isso foi em 2016. De lá para cá vários boatos surgiram, né? Pessoas ligando, até preço, né, divulgado, tanto pela Cristal. Nunca existiu isso, nunca veio. A Cristal Alimentos não está à venda e o projeto nosso nesse momento é crescer, investir no negócio e investir na família. Uau. Não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, viu? Eu fico feliz porque, né, eu fico admirando dessa empresa que né, é um legado, de fato. Mas eu fico triste porque eu tava pensando que às vezes podia, quem sabe, comprar umas cotas aí, né, Paulinho? Neto, é muita areia pro nosso caminhãozinho, você tá doido? É muito arroz pro nosso caminhãozinho, viu? É muito bom ver assim, essa empresa que não negocia valores, né? Vocês têm verdade. Os valores que vocês têm os princípios, né? E parabéns pelo... Danilo, não negocia os valores em todos os sentidos da palavra. Nem os valores, né, que são, né, como é que se diz? Nem os valores que são morais e nem os monetários, né? Não tem valor. Não. Inclusive, esses valores que nós estamos passando para a terceira geração, nós estamos indo nos locais onde meu pai construiu a empresa, desde lá da Campininha. Pra mostrar. E nós vamos, já tem o projeto, voltar lá no Mato Grosso, ver a raiz, né? Lá o garimpo. Lá em Tesouro. Lá o garimpo, onde é o armazém do meu avô. Então, assim, mostrar a origem de tudo. Que legal, Marcelo. Parabéns. E o aprendizado de cada etapa que meu pai teve para essa geração. Que legal. Parabéns pela empresa, parabéns pelas iniciativas, parabéns pelo que vocês estão construindo. Eu costumo dizer, né, que você ouviu o pastor Luiz sempre dizer isso, tudo que Deus faz é eterno, né? Eu tenho certeza que Deus colocou isso na mão de vocês e é uma empresa eterna, uma empresa construindo, né, um legado para a eternidade. Né? Mas nós estamos no final do nosso programa, quero que você fale as suas considerações finais, deixe uma palavra para quem está nos ouvindo, mas antes o Josué vai falar dos nossos sorteados.
Isso mesmo, nós já temos aqui 5 ganhadores que vão receber cada um aí uma cesta de produtos da Cristal Alimentos. É uma cesta muito bem recheada. Então vamos lá. A primeira ganhadora foi a Cláudia Tavares, o final do celular dela é 6455. A segunda ganhadora foi a Laís, final do celular dela é 9790. A terceira foi a Patrícia, final do celular 4430. A quarta foi a Iris de Jesus, final do celular 4181. E a quinta e última ganhadora foi a Fátima Soares, final do celular 6368. Parabéns para você aí que ganhou a sua cesta. Ela já está aqui na Vinha e você pode buscar aqui na T3. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Foi muito enriquecedor te ter aqui hoje, né? Continuar contando a história. Teve muitas participações, muitas pessoas mandando mensagem aqui, elogiando, alguns funcionários. Eu achei muito bacana isso. Obrigado. E aí, quem sabe a gente faz um outro programa aí, né? Que teria assunto aqui para muito tempo. É isso aí, programa maravilhoso. Foi um prazer, Marcelo, estar aqui com você. Eu ouvi, né, tantas informações importantes sobre sucessão, né? Ver uma empresa como a Cristal estar na segunda geração, estar entrando, né, na segunda geração completamente e já preocupando com a terceira geração. Eu tenho certeza que para muitos ouvintes foi algo assim, uma experiência única mesmo. Foi um prazer estar com você aqui. Eu quero mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, né, e até o próximo Hipercast. Isso aí, Marcelo, parabéns, né? Essa empresa tão abençoada, né? Semana passada a Carol, né? Sempre ouvinte aqui, falou sempre, por isso que eu vou no mercado e sempre vou nos alimentos Cristal, né? É um anjo, sempre um anjo, né? E parabéns pela história de vida de vocês. É uma aula que tá aqui ouvindo a respeito de sucessão, né? Esse legado que Deus deu para você, né? Que continue assim, que realmente vocês vão muito longe e estamos aqui para comprar os alimentos, né? Amém. Cristal, parabéns, Marcelo. É isso aí, Marcelo. Nós estamos no final do nosso programa. Nossos ouvintes que nos acompanharam aí, né? Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, né? E foi muito bom tê-lo aqui. Quero que você deixe uma palavra final para os nossos ouvintes, né? Para aqueles que estão nos ouvindo, né? Uma palavra de agradecimento, mas eu quero aproveitar também e fazer um agradecimento, né? Eu sei que tem toda a parte social que vocês fazem na empresa, mas eu conheço a Cristal Alimentos como uma empresa que investe no reino de Deus, né? E eu, como parte da Igreja Videira, eu quero agradecer aqui, né, em público, agradecer no ar, né, todo o investimento da empresa Cristal Alimentos na Igreja Videira, na rádio. Essa rádio existe hoje, não é isso, pastor? Por causa do investimento da Cristal Alimentos. É o maior anunciante da rádio aqui, né, a Cristal Alimentos. E assim, eu sei do coração de vocês investir no reino de Deus. Que o Senhor abençoe e prospere vocês mais e mais e que vocês continuem tendo esse legado de investir no reino dos céus. Nós que somos investidores, empresários, o melhor investimento que existe é investir na Casa do Tesouro. Né? E isso nós tivemos durante esses anos muitas experiências. Então, investir na Casa do Tesouro, na Casa de Deus, esse é o melhor investimento que existe na terra. É a melhor semente que semeamos. Tem outros investimentos muito bons, mas igual a esse não tem. Né? E assim, encerrando, quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da nossa história, da família, né, da empresa. E tem muitos detalhes mesmo, que outras oportunidades a gente pode compartilhar. Eu quero deixar aqui para o ouvinte um texto para ler em casa. Eclesiastes, capítulo 9, do versículo 13 ao 18. É uma história que eu quero que os ouvintes ouçam em casa. Então, tudo na vida de um empreendedor, o trabalho muito bom, disciplina excelente, aprendizado, estudo, perfeito, tudo tem que fazer. Mas tem um ingrediente aí que não se aprende na escola, que é a sabedoria. Né? E quando você tem um negócio, todos os dias, na hora que você acorda até anoitecer, você está decidindo. Você está fazendo escolhas. Você está decidindo entre uma opção ou outra, e às vezes você tem 5 ou mais opções para você decidir. E aí, qual que é o caminho que você vai? Então são decisões difíceis, outras poucos difíceis e outras muito difíceis, que tudo afeta a empresa. Então, assim, sabedoria é um ingrediente fundamental na vida de um empresário. E aqui fica meu conselho, né? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia.
A Bíblia é fonte de sabedoria e Deus, ele tem sabedoria para todos nós. Que é isso? Uau! Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado a Cristal Alimentos por ter compartilhado a sua história conosco nesses 2 últimos episódios. Agradecer a todos os nossos ouvintes que estiveram conosco. Me perdoe você que mandou a sua participação. Não foi possível falá-la, dizê-la aqui ao ar. Mas continue nos ouvindo, continue nos assistindo, porque eu tenho certeza que a sua vida será enriquecida. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Obrigado a você por estar conosco. Deus abençoe. Semana que vem, segunda-feira, 17 horas, estaremos aqui. Em nome de Jesus. Você ouviu na Vinha FM Hipercast. Você está na Vinha FM. Quando o calor pede algo refrescante, você já sabe onde encontrar. Os sorvetes e picolés da Palato Ice são a escolha perfeita para refrescar o seu dia com muito mais sabor. Inspirados nos gelatos italianos, todos os produtos são feitos com ingredientes selecionados e preparados com muito carinho. Encontre o ponto de venda Palato Ice mais próximo de você e se encante com tanto sabor. Nos acompanhe no Instagram, @oficialpalatoice. Sua equipe ainda perde horas transferindo informações em planilhas e arquivos em vários sistemas?